Fala aí, rapaziada, a N Jiu-Jitsu na área e hoje meus 10 centavos vão ser sobre Jiu-Jitsu nas escolas, cara. Saiu caro esses 10 centavos hoje. Antes de qualquer coisa, dá um confere aqui no merchan que eu vou fazer que tu vai curtir. Então, quer ter umas camisetas bonitas, que nem essa aqui, de frases motivacionais inspiradoras? Visita lá meu site, www.anjitsu.com.br, vai ter uma série de camisetas. Tem uma linha de jiu-jitsu lá, que nem essas camisetas aqui. E tem uma linha mais motivacional, que nem essas outras aqui. São bem legais, engraçados, não vai arranjar treta com ninguém, não se preocupa. Eu já arranjei até com o site. Eles retiraram as 3 camisetas minhas também impróprias, mas agora tem só camisetas aí que a galera menor de 18, os juvenis pode usar, faixa branca pode usar, todo mundo. Então vai lá, me dá uma moral, beleza? Voltando pro vídeo, jiu-jitsu nas escolas. Meu irmão, que vespeiro. Perguntei lá no meu Instagram, se tu não me segue, segue lá, @njiujitsu. Galera, sobre a opinião da galera sobre jiu-jitsu nas escolas, putz, saiu de tudo. Saiu o cara defende veementemente, saiu o cara que é contra. Apareceram vários prós e contras lá, que é o que eu vou falar aqui no vídeo. Então por isso que saiu meio caro. E tem outra parada aqui, um parênteses aqui, eu sempre prometo pra mim mesmo, meus vídeos, não, esse vídeo eu vou falar 4 minutos, 5 minutos, máximo 6, acabo falando 10, 12, 15. E esse assunto aqui é tão grande que precisaria fazer até um vídeo maior, porque é muito denso, é muito complexo e ao final tenho certeza que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Eu vou só trazer, como é que eu vou dizer, alguns tópicos aqui que tem que ser levantado, porque quando tu fala, porra, jiu-jitsu nas escolas, é legal, todo mundo vai adorar. Óbvio que toda a comunidade de jiu-jitsu vai adorar, vai querer, é bacana, só que aí começa a parte prática, a parte de implementação, que não é simples. E é isso que eu vou trazer aqui. Primeira coisa, vamos voltar lá, onde é que começou isso aí. Houve um projeto de alteração da lei de diretrizes e bases da educação brasileira, do deputado Chico Rodrigues, do DEM, de Roraima. O projeto de lei número, peraí que eu vou ter que colar aqui, 4478 de 2019, certo? E esse projeto aí traz as bases do que seria o jiu-jitsu nas escolas. Ele já foi aprovado no Senado em julho de 2020, ano passado, certo? E agora ele volta para a Câmara para ser novamente discutido e aprovado, e depois só precisaria do veto ou não, ou aprovação do presidente da República. Ao que tudo indica, está muito bem encaminhado. Nessa reunião do Senado foi lá representantes do jiu-jitsu como o mestre Leão Teixeira, Kira Gracie, João Alberto Barreto, entre outros, debater e apresentar ao Senado, lá, às pessoas na casa lá, os benefícios do jiu-jitsu como atividade educadora. Lindo. Isso não é novo. Existem alguns projetos educacionais pontuais no Brasil, em parcerias ou não, que já colocam o jiu-jitsu dentro de algumas escolas a nível municipal, estadual ou até mesmo a nível federal. Eu, particularmente, antes de vir para Abu Dhabi, eu peguei o inicinho de um projeto Mais Educação. Hoje acho que existe o novo Mais Educação, mas naquela época foi o primeiro projeto. E ele tinha lá várias atividades extracurriculares na escola, como bandas, cara, plantar horta, tinha um monte de atividade legal. E uma delas era, nas atividades esportivas, tinha artes marciais, só que não tinha jiu-jitsu. Se eu não me engano era judô e taekwondo, alguma coisa assim. E aí eu fui convidado para as escolas da minha cidade, eu era um professor de artes marciais lá, para dar aula. Eu entrei como professor de judô, se eu não me engano, e aí foi comprado tatame, comprado kimono para as crianças, eu dei aula de jiu-jitsu. Então eu peguei esse início e eu te digo, não é simples. Beleza, vamos lá nos prós e contras então. Prós, primeira coisa, o jiu-jitsu hoje em dia tem essa discussão, Brasília Jiu-Jitsu, América Jiu-Jitsu, jiu-jitsu japonês, jiu-jitsu veio do Japão, foi inventado no Brasil, foi só aprimorado no Brasil. Bom, a parte dessa discussão, o jiu-jitsu é um esporte com raiz brasileira. O futebol não foi inventado no Brasil, foi lá na Inglaterra, mas o Brasil é reconhecido mundialmente pelo seu futebol. E é a mesma coisa que acontece com o jiu-jitsu. Então a gente valorizar esse esporte que dá para dizer que é nosso, é lindo, é excelente. Hoje nós somos exportadores de professores de jiu-jitsu para o mundo inteiro. Eu sou o maior exemplo disso aqui. Estou vivendo há muitos anos fora do Brasil, exclusivamente do jiu-jitsu que eu aprendi no Brasil. Então a gente pegar essa arte marcial, assim como deveria ser feito com a capoeira também, que é uma coisa unicamente brasileira, aprimorar e elevar isso a um status de exportação, um produto nacional, é excelente. E esse projeto vai ajudar muito nisso. Outra coisa, a inclusão social.
A gente sabe que treinar jiu-jitsu é caro, requer um kimono para começar. Para te começar, tem que ter um kimono. O kimono é caro pra caramba, por mais que seja, pega o kimono mais simplesinho do mercado, ele é caro. Boa parte da população não tem condições disso. Pagar uma academia particular, caríssimo. Então, isso já exclui muita gente. Então, o jiu-jitsu nas escolas serviria como um projeto de inclusão social, trazer essa galera menos favorecida a praticar um esporte, a praticar uma arte marcial que é excelente. Outra coisa, diferente dos outros esportes, essa característica marcial do jiu-jitsu traz ferramentas pedagógicas para o professor que está dando aula muito ricas, no caso. A maneira que a gente disciplina o aluno, a capacidade que a gente tem de disciplinar esse aluno é diferente do que, por exemplo, um futebol teria, um vôlei teria como esporte. Então, comparando com os esportes tradicionais, o jiu-jitsu, por ser uma arte marcial, nos dá muito mais ferramentas de educação para as crianças numa escola. Só que tem muita gente que é contra, certo? Principalmente os professores de grandes equipes. Eu já ouvi professores argumentando, comparando com o wrestling nos Estados Unidos, que o wrestling nos Estados Unidos, ele está em todas as universidades e escolas. E por esse motivo, tu não vê academias, escolas de wrestling particular espalhadas pelas cidades. Não tem, porque a rapaziada já toda treina ou nas escolas ou na universidade. Então a rapaziada tem medo, os donos de equipes têm medo deles perderem o business deles, que é natural, certo? Perderem as escolas deles para o governo. O que eu entendo é natural, mas acho que não é bem assim não. O judô no Brasil também, tu não vê escola de judô em todo canto. E isso não é muito simples não de dizer simplesmente porque está no governo, porque está na Olimpíada, porque está nas universidades é que não tem. Não é bem assim. Por exemplo, o judô tem uma federação forte, única, certo? Essa federação é reconhecida nacionalmente. Ele é um esporte olímpico. Graças a isso, as pessoas têm acesso a verbas do governo para criar projetos gigantes. Então o judô, essas entidades grandes, como, sei lá, Clube Pinheiros, não sei se ainda está, São Paulo, lá no Rio Grande do Sul tem o Sojipa, são clubes que têm uma estrutura até jurídica muito grande e é fácil para eles montar um projeto para recolher verba do governo e estabelecer um projeto grande no judô. O wrestling é um esporte olímpico, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então essas grandes entidades eles têm essa facilidade de se associar aos governos e o fato de ter uma única organização nacional e oficial reconhecida pelo governo, fica fácil esse trâmite governo-universidade, governo-grandes clubes. Aí a gente cai naquela. Quase todas as organizações que estão promovendo jiu-jitsu no Brasil são empresas, não têm reconhecimento oficial do governo federal. Então eles não teriam acesso a verbas, não teriam acesso a esses projetos, então eles não conseguem entrar na esfera federal. Então não aconteceria isso com o jiu-jitsu porque, pelo menos agora, não tem ninguém colado no governo que tomaria conta do esporte em si. Então eu acredito muito mais que isso ajudaria, na verdade, essas grandes equipes. Por quê? A criança lá aprendeu um jiu-jitsu muito básico, um jiu-jitsu lúdico, um jiu-jitsu pedagógico, como deveria ser. Na escola, ele acabou a escola, ele quer, quero praticar um pouquinho mais, quero ser campeão. Aí ele vai procurar as equipes, certo? Já vou falar como é que funciona em Abu Dhabi aqui, mais ou menos é esse o trâmite. Então não ficaria, não dá para pegar o wrestling como exemplo, não dá para pegar o judô como exemplo, porque eles têm características específicas. Como eu falei, uma federação oficial, federal, certo? São esportes olímpicos, então difere do jiu-jitsu, acho que isso não vingaria no jiu-jitsu. O problema maior que eu vejo, não é essa parada aí de equipe grande perder aluno, mas quem é que vai pagar essa conta? Não, quer dizer, esse é um dos problemas. Quem vai pagar essa conta? Bom, se ele for aprovado como lei, no momento da aprovação já tem que ser dito de onde vai sair, na esfera lá do governo, de onde vai sair esse dinheiro para pagar a conta de jiu-jitsu. Então isso tudo é estabelecido no projeto de lei. Então isso aí é assunto para os governantes. Eu fico meio receoso porque eu já tive em escola estadual, não tinha nem bola de futebol. Uma bola de futebol era uma dificuldade de ter, jogava com umas bolas velhas lá. Agora tu imagina vir tatame, vir kimono para todo mundo, além de contratação de professor, sabe? Então eu sou muito cético, é isso. Quem vai pagar essa conta? E se vai pagar? Se o cara disser, não, vou pagar, e será que ele vai pagar mesmo? Então eu acho muito complicado essa parte aí. Outra coisa, e aqui sim, esse é o ponto crucial desse projeto. Quem vai se responsabilizar por esses professores? Quem vai se responsabilizar pelo treinamento desses professores?
Quem vai se responsabilizar pela seleção desses professores? Qual vai ser o critério da seleção desses professores? Só formado em educação física, que aí o cara já teve lá, tem um embasamento pedagógico, ele participou, teve um ensino superior para isso, porém já teve há muitos anos atrás uma lei que dizia que os professores de artes marciais, yoga e dança não é necessário a eles serem formados em educação física. Porém, eles podem ser fiscalizados pelo CREF, não esquece. Eu, como professor de artes marciais, eu posso dar aula sem ser professor de educação física, baseado nessa lei antiga lá, porém eu não posso dar aula de preparação física. Vamos lá, fazer aquela fisiqueira antes do treino, correr, pagar flexão e tal. Eu não posso. Eu posso até ser denunciado pelo CREF se eu estiver fazendo isso nas minhas aulas de artes marciais. Então, assim, ó, obrigar que o professor seja formado em educação física, aí não vai, a gente vai contra essa outra lei aí. E segundo, que vai tirar um monte de gente boa, um monte de gente antiga, grandes mestres que não são formados, vai tirar essa rapaziada, esse pessoal do mercado. E eles são importantes também para um projeto como esse. Então, assim, teria que ser criado, primeira coisa, um órgão fiscalizador, um órgão responsável pela essa preparação, ou exigir desses professores cursos. Tem uma série de cursos online hoje em dia excelente. Tem muita gente dando aula boa em jiu-jitsu para crianças, jiu-jitsu como business, tal, aperfeiçoamento para ti como professor, tem muita coisa boa. Se tu não tá fazendo, desculpe, tá fora do mercado. Por quê? Vai estar lá ensinando a americana que tu aprendeu há 20 anos atrás com o teu professor que aprendeu há 30 anos atrás. Então, assim, ó, se tu quer ser um professor, tu tem que te especializar para isso. Vai procurar curso, vai estudar. O cara que é médico lá, ele tá toda hora em simpósio, vendo novas técnicas lá para medicina dele. O cara que é dentista, todo mundo tá sempre fazendo isso. E se tu quer ser um profissional, um professor profissional, tu tem que estar te preparando, tu tem que estar te especializando também. Minha preocupação é qual vai ser esse órgão fiscalizador. Por quê? O jiu-jitsu hoje em dia, a gente pode dizer que perdeu muito a característica de arte marcial dele. Hoje em dia o jiu-jitsu virou entretenimento, esporte. Então o mercado está ditando os rumos do jiu-jitsu. Então o cara vai lá, faixa azul, ele é especialista em birimbolo voador. Mas o cara não sabe nada de defesa pessoal, não é um cara disciplinado muitas vezes. Então essa exigência do mercado, hoje em dia, como business, guinou nosso jiu-jitsu para um outro lado, e a galera que eu falei que não está se especializando, não está fazendo curso, não está estudando, esqueceu totalmente achando que essa parte aqui de defesa pessoal e a parte tradicional do jiu-jitsu não dá dinheiro, ninguém quer saber disso aí. Errado. Exemplo, Irmãos Valentes lá nos Estados Unidos, eles têm uma das maiores academias da Flórida, quiçá uma dos Estados Unidos, não sei quantos andares. Os caras nunca competiram na vida. Se perguntar a regra de jiu-jitsu, você não tem nem ideia. Mal sabe o que é IBJJ. O prédio deles é lotado o dia inteiro, em vários andares, só trabalhando a parte raiz lá do jiu-jitsu, a parte de defesa pessoal. Vamos lá, os filhos do Rorion, que deu aquela polêmica toda de Grace University, de ensinando jiu-jitsu online. Os caras têm trocentos cursos online ensinando, tem muitos alunos, e eles têm cursos especializados só em jiu-jitsu para forças policiais, jiu-jitsu, defesa pessoal só para mulheres, programa anti-bullying para as crianças, ou seja, excelentes cursos fora do mercado de competição. Então, assim, tem como tu realmente, tem sim como tu se dar bem, a questão é, tu tem que se especializar, tu tem que estudar. Não adianta ficar assistindo vídeo de birimbolo voador, que isso não vai resolver teu problema. Então, se tu não te especializou em ser um competidor de alto nível para viver do jiu-jitsu competitivo em alto nível, e tu quer ser professor, tu vai ter que te especializar como professor. Chegar a ensinar a americana que tu aprendeu há 20 anos atrás, tu vai estar fora do mercado. E outra coisa, tu tá preparado para dar aula num ambiente escolar? A gente sabe. Cá entre nós, não tem ninguém olhando, não tem ninguém escutando aqui. Jiu-jitsu é para raio de louco, cara. É muito maluco no jiu-jitsu. Então, assim, ó, pegar esse maluco e jogar dentro de uma escola vai ser suicídio para arte marcial. A gente pode sofrer um revés e daqui a pouco queimar o filme do jiu-jitsu. Então, o ambiente escolar é totalmente diferente da tua academia. Na tua academia, o cara pagou, ele investiu um dinheiro no kimoninho, ele investiu o tempo dele vindo para treinar contigo. Na escola, não. Aquele aluno tá lá, às vezes ele nem quer estar lá, ele não queria estar na escola. Ou é um aluno que não gosta de esporte, ele odeia esporte. E aí ele tá lá, e tu vai ter que ensinar para esse cara aí. Tu vai ter que convencer esse cara a treinar. E tu não vai ensinar o birimbolo voador que eu falei para ele ali. Não. Tu vai ter que trabalhar um outro tipo de jiu-jitsu, muito mais lúdico, muito mais com muito mais ferramentas pedagógicas para fazer aquele moleque que é o maluco do esporte, que faz todos os esportes bem,
é o jogador de futebol da escola, jogador de basquete, corredor, tudo. Ele vai estar na aula junto com aquele cara que odeia esporte, que ele não queria estar lá, o nerdzinho, ou aquela criança que sofre bullying. Vai ter todo esse conjunto aí de pessoas que não queriam estar tendo jiu-jitsu, muitas das vezes, estão obrigados, porque é o horário escolar, e tu vai ter que saber gerenciar esse ambiente aí. Às vezes, muitas vezes, aliás, a criança não esqueceu o uniforme dela, tô ali assim, eu esqueci, e aí o que tu vai fazer? Vai deixar ela sentada na aula, assistindo? Não vai. Primeiro que ela vai ficar incomodando lá. Segundo, tu não pode excluir o aluno da sala de aula. Tu tem ferramentas para isso, para trabalhar esse aluno que esqueceu o uniforme. A escola não te forneceu um tatame grande, um tatame bonito, um tatame espesso lá. Não, tem um tatamezinho ali, sei lá, 6x6 e tem 20 crianças em cima. Tu vai saber trabalhar nessas condições. Então assim, ó, não é fácil, é muito difícil. E o para-raio de louco, aquele que a gente tem no jiu-jitsu, a gente vai ter que desligar ele, vai ter que ir já fora. Tu vai ter que estudar bastante e vai ter que ser muito bem preparado para gerenciar esse ambiente escolar que não tem nada a ver com a tua academia, não só pelas características da aula, mas pelos gols. Na tua academia, muitas vezes o cara entra para competir. 99% é, porque ele viu o amiguinho dele ganhando medalha, viu o colega, o irmão, o primo indo a campeonato, ele quer aquela sensação ali também. Aqui a escola não é esse o gol. Como é o jiu-jitsu aqui em Abu Dhabi? A galera gosta de falar, pô, nos Emirados lá o jiu-jitsu é um esporte nacional, por que aqui no Brasil não é? Calma lá. Para começar, Abu Dhabi tem 4 milhões de habitantes, um pouquinho mais. O UAE inteiro tem 10 milhões de habitantes. Isso aí é uma cidade grande no Brasil. O Brasil são 220 milhões de habitantes. O total, que se eu não me engano, são 500 escolas. 500 escolas deve ter lá, sei lá, em Porto Alegre tem 500 escolas. Então, como é que tu gerenciar isso? Não dá para comparar o gerenciamento disso no Brasil com Abu Dhabi. Mas só explicando como é que funciona aqui. O jiu-jitsu está assim nas escolas do governo, é matéria obrigatória. Não repete, a galera fala, pô, se rodar em jiu-jitsu, roda de ano. Mas é que nem no Brasil. Na educação física, tu rodou em educação física só, passou em todas as matérias, aí rodou em educação física, tu vai repetir de ano? Não vai. Mas é mais ou menos isso aí, o jiu-jitsu seria quase que uma educação física da escola. Então a criança tem lá uma aula por semana de PE, que é a Physical Education, a aula de educação física, e outra aula de jiu-jitsu, certo? Então essa aula de jiu-jitsu, no horário normal, que nem eu falei antes, ela não tem nada a ver com a tua aula da academia. Então tem uma série de atividades pedagógicas. A gente tem uma empresa que gerencia isso aí. A empresa gerencia a contratação dos professores. A empresa fornece cursos ali com palestras, com uma série de aulas para a galera absorver conteúdos que vão usar, que vão aperfeiçoar ele como professor, certo? Existe um monitoramento, toda semana lá tem um supervisor da empresa visitando a tua escola, não só a escola, no militar, em todos os projetos da empresa são assim também. Ele está lá visitando, ele está vendo como é que está a tua aula, vez ou outra ele vai lá avaliar, tu recebe nota como professor, tu é avaliado, a tua aula é avaliada lá, tu recebe recursos, tu precisa aqui, eu botei essa foto aqui de propósito, aqui isso que era uma escola que eu dava aula antigamente, tem um aluno, esse que era um faixa colorida, faixa laranja, a gente organizou um campeonatinho, a empresa forneceu medalha simplesinha, os scoreboards aqui, o placar, certo? E braçadeira, tem tudo, isso é fornecido pela empresa. Aí a gente organizou um campeonatinho ali, coloquei um faixa colorida, que mais experiente, competia já como árbitro, fiquei assessorando ele, 2 crianças lutando, aqui 2 no placar, esses 2 aqui da vez não estão de kimono, que nem eu falei antes. Eles esqueceram o kimono, vieram para aula sem kimono. O que eu vou fazer? Vou mandar eles sentar? Vou deixar de castigo? Vou mandar direção? Não, eu vou incluir eles na atividade. Eu coloquei eles como mesário, eles eram os responsáveis pelo placar do jiu-jitsu. Não tá aparecendo aqui, mas tem mais gente que ficava com bracket, a gente fez um bracket, as chaves ali bem simplesinho, então eles eram responsáveis por chamar os outros alunos. Ou seja, isso é uma atividade escolar e com ajuda, que nem eu falei, o auxílio da empresa que fornece esse material, que fornece até o suporte técnico ali para estar junto. Então, isso que a gente tem que ver se vai ter no Brasil. Então, em Abu Dhabi, a gente é obrigatório, tem uma empresa selecionando e dando suporte para esses professores. Isso horário, como é que eu vou dizer, no horário escolar. Após a escola, a gente tem um clube, toda escola tem o seu clube. Aí sim, fica quem quer, os alunos, acaba a escola, os alunos que querem treinar mais, que é o nosso timezinho da escola, eles vêm para o que a gente chama de after class, ou após a escola. Tem ônibus para eles, então normalmente, sei lá, 5, 10% da escola só que fica
Aí eles ficam 1 hora a mais após o horário escolar e aí tem um ônibus para levar eles em casa. Nesse horário, aí sim é o nosso time como se fosse nossa academia. Ali que eu vou treinar, porque ali são crianças que querem realmente treinar mais, ali eu vou ensinar umas técnicas melhores, ali funciona como uma academia normal. Quando a gente tem os campeonatos escolares ali, de Abu Dhabi, regionais no caso, depois os vencedores vão para um campeonato nacional, é esse timezinho que a gente está preparando ali, como se fosse nossa academia, e é excelente, porque aí eu quero que meus galinhos vão bater nos galos lá dos meus amigos, aí fica aquela rivalidade entre professores, saudável, claro. Então é muito bacana essa estrutura que existe aqui. Então assim, tem o horário escolar, tem o after class, depois da aula ali, que é o nosso clube, e aí sim, aí é o que eu falei antes, que alguns professores de grandes equipes têm medo que aconteça. A escola acabou aí. Aí essas crianças do clube, do time, querem um passo a mais, querem evoluir mais ainda, ou eles têm condições de evoluir mais, eles vão para os times. Tem os clubes aqui também, em Abu Dhabi, onde tem um treinamento de mais alto nível, beleza? Na tardinha, então eles treinam na escola, treinam no after class e vão para os clubes depois. Então tem toda uma diferença de nível até técnico para esses alunos e opções. Então nesses clubes é onde eles vão competir campeonatos maiores, campeonatos internacionais, esses clubes têm verba também, às vezes levam eles para competirem fora do país. E esses clubes são os clubes de futebol aqui, sustentados pelo governo também, com verba federal, porém já estão abrindo academias privadas aqui também. Já tem uma Gracie Barra, abriu uma aliança há pouco tempo, tem uma academia do Royce, tem uma academia de um brother meu aqui, ele é local, aluno do Rômulo Barral, que mais? Tem uma série de academias particulares, ou seja, o ecossistema que se formou aqui no Jiu-Jitsu, nos Emirados, está bem estruturado e segue um fluxo natural. E todos esses alunos locais ainda, quando eles se destacam nos eventos, eles são convidados para um time nacional, treinado hoje em dia pelo Ramon Lemos, e esse time nacional representa o país nos campeonatos da Federação Internacional daqui, que é a DGF, que é aquela que eu já falei outro dia, que é a Federação Olímpica, onde a gente participa desses eventos olímpicos, dentro do Comitê Olímpico, no caso, aqui na Ásia. Então tem a estrutura, vê lá, o moleque começou lá normalmente começa na grade 6, na sexta série, tem algumas escolas já começando antes, já iniciou o projeto para eles começarem a treinar menores ainda, mas ele começou lá como só uma atividadezinha dentro do horário escolar, uma vez por semana na grade 6, depois ele pode evoluir para o after class, para o clube dele, depois com o tempo ele evoluindo, ele pode ir para o clube, fazer parte de um time nacional, então é essa cadeia que existe, essa estrutura educacional do jiu-jitsu aqui nos Emirados. Educacional com o profissional, todos eles linkados, certo? Será que a gente consegue fazer isso no Brasil? Tem que ter uma organização muito grande, como eu falei, tem que ter uma empresa ou um órgão responsável pela seleção, pela fiscalização, pelo apoio desses professores. O que a gente sabe não é simples, como eu falei, UAE, os Emirados aqui é um país relativamente bem pequeno e com um poder financeiro muito grande, totalmente diferente do que acontece no Brasil. Talvez projetos pontuais como esse daqui a pouco teriam um resultado melhor. Eu particularmente tenho muitos amigos que dão aulas de jiu-jitsu e até judô em escolas privadas de alto nível, de alto poder aquisitivo, que as escolas fazem por conta própria. Esses amigos que eu tenho, eu conheço particularmente, os caras são caras de altíssimo nível como professores, são pessoas que estudam o tempo inteiro, leem o tempo inteiro, são formados e eles se dedicam para dar aquela aula. E o resultado deles dentro dessas escolas particulares é excelente. Como replicar isso nas escolas públicas? Não sei. Com a palavra, eu deixo essa comissão aí que tá empurrando lá o projeto, tá fazendo andar esse projeto lá e vamos aguardar. Pra gente que é do jiu-jitsu, só resta dar apoio, óbvio, não adianta ficar criticando, falando mal e dizendo que não vai funcionar. Não, a gente tem que ver quais são os pontos fracos e ali tentar dar o apoio, tentar achar a solução da melhor maneira possível para fazer o nosso esporte, que já é um produto nacional de exportação, virar realmente como se fosse um futebol, onde o brasileiro tem orgulho de ter o jiu-jitsu aí no nosso menu aí de esportes, beleza? Então esses foram meus 10 centavos sobre esse assunto que é muito difícil. Se quiser trocar uma ideia comigo, digita aí nos comentários, a gente fala mais. Se não, me segue lá no Instagram, manda DM que a gente troca ideia lá, beleza? Não esquece de visitar minha loja, porque não dá pra viver de YouTube, beleza? Valeu!